Amém. Amém. Vamos lá, bom dia a todos que já estão aqui. Obrigada pela companhia. Vamos orar para começar o nosso Apegando-se às Escrituras de hoje. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus. Eu não canso de olhar para a natureza que revela o teu nome, Deus. Obrigada porque tu és o Deus criador do universo, Deus macro, criou galáxias que os homens não conseguem nem saber a existência, quanto mais dar nome, e tu dás nome a cada estrela. Obrigada, Deus, porque tu és o Deus que fez não só a terra, o mar e todos os seres viventes da terra, mas tu fizeste também a vida micro, as bactérias, os vírus, aqueles seres que a gente não consegue nem ver a olho nu. Tu és um Deus que a gente não consegue ver a dimensão, mas tu és também aquele Deus que se relaciona conosco. Tu és a água viva que nos traz salvação, tu nos traz esperança. Obrigada, Deus, porque tu estás aí. Que o teu Espírito Santo possa estar aqui conosco, com liberdade. Vem, Espírito Santo, nos tocando essa manhã. Vem, Espírito Santo, abençoando cada lar que está conectado, abençoando cada lar que se conecta mais tarde, outra hora, outro dia. Que o Senhor possa ser conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, amados. Que bom estarmos aqui juntos para começarmos essa reunião, né, discutindo João 7. João 7 é fantástico, assim como os outros. Eu nunca sei nomear quem é que é melhor ou não. Amém. A gente, em João 6, que usamos, né, dois domingos para isso, nós tocamos vários pontos, né? Vimos que Jesus foi para a cidade de Betsaida para descansar com os seus discípulos, mas o povo foi atrás dele por causa dos milagres, e Jesus ali alimentou uma multidão, né? 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, somente com 2 peixinhos e 5 pães, né? Foi chamado o milagre da multiplicação. Ainda sobraram 12 cestos, e aquilo impressionou muito as pessoas. Elas queriam fazer de Jesus o rei, o Messias prometido, mas eles queriam... Jesus era o Messias prometido, mas eles queriam fazer ele rei no mundo material, né? O rei libertador, o rei provedor, né? Porque Jesus podia dar a eles pão, alimentá-los, né? Saciar a sua fome. Mas Jesus não quis ceder àquela tentação, né, de virar rei, e ele retirou-se para orar. E os discípulos, Jesus mandou que eles pegassem o barco e fossem de volta para Cafarnaum. E mais tarde ele se encontrou com eles no meio do lago. A gente sabe aquela história, né, de Jesus andando sobre as águas ali. E aí Jesus falou algumas coisas importantes para a gente gravar em João 6, que é a revelação, é Jesus falando sobre ele mesmo, ele dizendo quem eu sou, né? Ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, em contraposição àquilo que os homens queriam, que era o pão material. Você come hoje, amanhã você está com fome de novo, né? Aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? E a gente falou ali daquela controvérsia que foi criada pelos fariseus. Como assim? Ele está dizendo para a gente comer a carne dele, comer o sangue dele, mas na verdade Jesus queria dizer que nós estivéssemos intimamente ligados com ele, permanecer com ele, né? E Jesus disse 6 vezes no texto de João 6 que ele é o pão que desceu do céu, né? Porque a gente vai ver agora em João 7, ele vai ser questionado de onde ele veio,
E aí, só lembrando, já no finzinho, nós vemos que nós temos uma escolha, né? No versículo 70, a gente vê que Jesus responde às pessoas dizendo, não fui eu que os escolhi, os 12, Jesus escolheu os 12 apóstolos, mas ele diz, todavia, um de vocês é um diabo. Nós temos escolha de aceitar ou rejeitar o chamado de Jesus. Ele escolheu a nós todos, né? E agora nós começamos o capítulo 7. Nos versículos 1 a 5, nós lemos assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Aqui a gente vê muita coisa, né, nesse trecho. Nós vimos que Jesus não estava, né, ele estava se mantendo afastado ali da Judéia, que era o centro religioso, porque ele diz, ainda não era seu tempo, e ele vai repetir isso muitas vezes no texto desse capítulo agora, e ele vai descer pela lei, né, para obedecer a lei, para participar da festa das cabanas. Lembra, a gente já falou lá atrás, eu acho que foi em João 5, né, que os judeus deviam fazer 3 peregrinações a Jerusalém todo ano, era uma festa anual instituída lá em Levíticos, né? Tinha a festa da Páscoa, onde a gente, né, associa o cordeiro imolado, tinha a festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito, nós temos uma similar, né? E tinha a festa do Tabernáculos, que é essa que a gente está falando hoje, né? Que é a chamada festa das cabanas. E essa, lembra que o calendário é lunar, então a data muda com relação ao nosso calendário. Então, para nós, é uma festa que acontece cerca de setembro, outubro, né? Varia entre setembro e outubro, e ali as famílias, ao invés de ficarem em casa, elas acampam em cabanas, então por isso é chamada Festa das Cabanas, isso para lembrar a fidelidade de Deus durante a sua trajetória, né, de 40 anos pelo deserto. Então, chama Festa das Cabanas, e eles fazem cabanas mais ou menos como aquelas que o pessoal faz, né, lá em Boa Viagem, na passagem de ano, né, no Ano Novo, lá, e se acomoda, mas também com as paredezinhas aqui, e eles dormiam em cabanas durante 7 dias, né, para lembrar disso. Mas a gente percebe aqui nessa parte grifada que os irmãos de Jesus estavam escarnecendo dele, e, mesmo vendo os milagres dele, já tinham visto em Caná, eles viram o primeiro milagre, lembra? Eu botei aqui o texto de João 2,12, que diz, depois disso, isso é o milagre das bodas de Caná. Ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, todo mundo viu que ele tinha transformado a água em vinho, e agora estava fazendo vários milagres, mas os irmãos dele estavam dizendo, vai lá, ó, você quer ser reconhecido? Vai fazer isso lá na Judéia, né? Porque lá o povo vai ver, né? E você vai ser reconhecido. E aí, nesse trecho dos versículos 6 a 9, o texto diz assim, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda, e tem um parênteses aqui, depois eu falar sobre esse ainda, não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Aí, aquele parênteses lá que eu falei para vocês a respeito desse ainda, essa palavra ainda, ela está presente em várias versões. A versão NVI, a Almeida revisada e atualizada, a Almeida revisada e corrigida, de 95,
também está em inglês, né, na versão King James, do rei James, que foi uma outra tradução, né, independente. E aí a gente vê a explicação disso aí é que há muita controvérsia acerca da resposta de Jesus, porque no texto, sem o ainda, dá a impressão que ele diz assim: vão vocês à festa, eu não subirei a essa festa. E ele diz, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E aí o texto diz, tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Mas a gente vai ver que daqui para frente, daqui a um pouquinho, ele de fato vai. E aí criou-se uma controvérsia. Jesus mentiu, ele disse aos irmãos que não ia e acabou indo, né? E aí está muito explicado acerca disso, né? Esse ainda vem para facilitar o entendimento de que ele está dizendo, ele está falando o tempo certo. E aí eu queria salientar para vocês que aqui nesse trecho, né, nessa sentença que está no versículo 6, a palavra usada é o kairos de Deus, que significa o momento oportuno, a hora certa de fazer alguma coisa da maneira correta de Deus, né? As coisas de Deus, elas têm um tempo certo, minha gente. Lembra da história de Davi e de José, né? Davi foi ungido rei quando ele era um meninote, rapazola ainda. Ele foi sagrado rei 17 anos depois, aproximadamente, né? José teve um sonho também, né? Que os seus pais e irmãos iam se curvar diante dele quando era um meninote, mas isso só aconteceu depois. Deus não tem um tempo certo, né? Para cada coisa, e a gente precisa levar isso em consideração. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus me prometeu, mas não me deu, né? Talvez não seja o tempo certo ainda, né? E aí, esse versículo 7 aqui, que eu coloquei em vermelho, né? Jesus falou, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal, né? A impressão que dá nesse versículo é que os irmãos de Jesus, eles pensavam e agiam como o mundo, né? Como o mundo, fazendo escolhas do mundo, né? E aí você vê até pela forma, né, como eles se referiram a Jesus nos versículos anteriores, de que eles não tinham respeito, eles não reconheciam Jesus como o Messias, né? Mas aí eu queria salientar para vocês que a gente sabe que Tiago e Judas, que são meio irmãos de Jesus, eles são autores das epístolas que têm o mesmo nome, aquelas que aparecem mais para o fim do Novo Testamento, né? Aquele Tiago não é o filho de Zebedeu, porque o filho de Zebedeu era o irmão de João, mas esse Tiago aqui é irmão de Judas, né? Ele é irmão de Jesus também. E o Judas, claro, não é o Iscariotes, né? O Judas, que é o autor daquela epístola, lá no finalzinho, ele é meio irmão de Jesus também. E a gente sabe também, né, por relatos da época, né, os estudiosos podem afirmar com muita segurança, e por textos bíblicos também, que Tiago foi um dirigente grande da igreja de Jerusalém, né, após a morte de Jesus. Esses irmãos de Jesus que antes escarneciam dele, depois da morte dele vieram a reconhecer. Vocês lembram que não tem nada registrado a respeito dos irmãos de Jesus durante a crucificação, né? Eles vieram depois ali, mas enfim, né? Chegaram, né? O Senhor está sempre esperando, né? A nossa decisão aí. E aí, agora chegando nos versículos 10 a 13, o texto diz assim, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele, no caso Jesus, né, também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. E aí, voltando, né, aquela questão que a gente falou ontem, antes, a gente preferiu não, Jesus preferiu não ir numa caravana e chamando a atenção, né, da multidão,
mas ele escolheu ir de uma forma discreta, ele não foi com a caravana dos irmãos, ele foi de uma forma discreta, estava lá sim, mas ele não estava nos holofotes, né? E aí, desde sempre, a gente vê que quando você conhece Jesus, você tem uma reação, né? Qualquer pessoa, ou aceita Jesus como Salvador, ou rejeita, mas você tem que tomar uma postura, né? Você tem que tomar um posicionamento diante de Deus, né? E a gente vê também, já na parte finalzinha, né, no versículo 13, que ninguém falava em público a respeito de Jesus porque eles tinham medo dos judeus. E nesse texto, nesse trecho de João, quando ele fala judeus, quer dizer os mestres da lei, os fariseus, né? Por quê? Porque havia esse clima de contraposição a Jesus, né? Jesus era realmente buscado por esses homens lá, eles queriam matá-lo. E a gente vai ver isso na continuação agora de João 7. Aí os versículos 14 a 18, eles falam sobre a posição, né, o posicionamento desses homens com relação ao ensino de Jesus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então, o que acontece aqui? Os mestres da lei, eles ficaram admirados pelo ensino de Jesus, mas mesmo assim vieram colocar aquela pedrinha, né? Eles disseram: olha, Jesus não estudou, porque se ele tivesse estudado, né, eles saberiam quem era o mestre de Jesus. Lembra da história de Paulo? A gente lê o texto e a gente sabe que Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, todo mundo sabia quem era o mestre de Paulo, né? Imagine de Jesus, mas o mestre de Jesus era o pai, né? Mas esses homens estão questionando as credenciais, a autoridade de Jesus, né? Eles estão colocando aquele assim: será que esse cara está falando alguma coisa certa? Eles estão reconhecendo, porque a palavra de Jesus, ela era em cima das escrituras. Jesus pregava as escrituras, né? Eles não podiam falar a respeito disso, mas eles questionavam a instrução, né, de Jesus. E aí, Jesus se coloca dizendo: o meu ensino, ele não é de mim mesmo, né? Ele vem daquele que me enviou. Então, ele volta, aquele, né? Vou apertar vocês de novo, repetindo. Lembra que Jesus já disse ontem: eu vim do céu, eu vim do Pai, né? O meu Pai que está no céu. Ele volta a falar, né, de onde ele veio, tá? Ele vem de Deus, e o meu ensino vem daquele que me enviou. E aí, aqui nesse trecho, pessoal, a gente tem um princípio muito importante. Esse princípio a gente precisa guardar, não é a primeira vez que ele aparece, tá? Jesus diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus está falando assim: olha, a compreensão espiritual, ela não é produzida apenas pelo aprendizado de fatos que ocorreram, procedimentos, até de falas. Às vezes a gente repete as falas, os versículos bíblicos, né? Mas a compreensão, ela depende da obediência à verdade que a gente conhece, né? E Jesus
busca a glória de quem? Daquele que o enviou. Jesus diz assim, olha, em mim não há nada errado, tudo que eu falo é verdade, porque o meu ensino vem daquele que me enviou, e ele está junto com o Pai. Ele diz assim, se você quiser saber se o que eu falo é verdade, se é a vontade de Deus, você tem que vir para Deus, né? Para obedecer a palavra de Deus. Vocês entendem? Se a gente não chegar perto no nosso comportamento, né? E na nossa vontade, que vai mudar o nosso coração, a gente sabe que está perto do Senhor, gera o fruto do Espírito, né? E aí a gente vai saber, isso é de Deus, isso não é de Deus. A nossa natureza, né? Vai ficar embebida do Espírito de Deus, e a gente vai ter discernimento das coisas celestiais. E agora, Jesus faz um contraste, continuando nos versículos 19 a 24. Moisés não deu a lei a vocês, isso é Jesus falando. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? A multidão sabia o que estava acontecendo, viu? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Essa foi a palavra de Jesus, né? Entrecortada aí por falas da multidão. Uma característica comum da multidão, minha gente, percebam, isso aqui é só um exemplo, né? É que a multidão sempre tem uma opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é verdadeiro, isso é falso, mas, na verdade, a multidão não tem conhecimento. Você precisa chegar perto de Jesus, e aí sim, ele, né, o Espírito vai falar com o seu espírito. Mas as pessoas da multidão, elas abrem a boca e falam qualquer coisa que passa na sua mente, sem o menor fundamento. Elas não falam de conhecimento, elas não falam de intimidade. Elas falam porque falam porque é a vontade delas, que não significa nada. Você vê que Jesus nem retruca para eles, né? Eles falam assim, quem está procurando matar você? A gente sabia que todos os fariseus estavam à procura de Jesus para matá-lo. E aí, voltando à fala de Jesus para esses mestres da lei, ele diz, né? Eu fiz um milagre para vocês, né? E embora e vocês ficam todos admirados. Ele ainda estava falando daquela cura, lembra da cura daquele paralítico lá que ele fez no sábado, né? Mas vocês fazem a circuncisão no sábado para cumprir a lei. E aí essa lei, ela está lá de fato, né? Está em Moisés, né? Que recebeu as leis de Deus, mas a circuncisão ela já vinha desde os patriarcas. Você vai ver que essa era uma marca, né, da aliança de Deus com esse povo. Esse povo ia ter uma marca no seu corpo a respeito dessa aliança, e essa marca era a circuncisão. Dos homens, porque as mulheres não eram muito cotadas, né, na ocasião. Mas, enfim, Jesus, ele tinha curado aquele paralítico ali no tanque de Betesda, num sábado, né, que a gente viu lá no capítulo 5. E até agora os fariseus continuavam trazendo aquilo à tona, né? Estavam sempre assim, e Jesus dizendo, olha, vocês fazem circuncisão no sábado, por que eu não posso curar um homem completamente no sábado, né? Ele diz, julguem com julgamento justo, né? Não é 2 pesos, 2 medidas aí. E aí, agora Jesus fala a algumas pessoas da população. Versículos 25 a 29 diz, então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é esse o homem que estão procurando matar?
aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, aqui, só lembrando alguns detalhes, né? Esses habitantes de Jerusalém são diferentes daquela multidão. A multidão, lembra que a gente está na festa das cabanas, na festa de tabernáculo, então tinha muita gente de fora de Jerusalém. E esses de fora de Jerusalém estavam dizendo assim: quem quer matar ele? Esse cara está louco, ele está falando que querem matá-lo. Eles não sabiam do que estava rolando. Os habitantes de Jerusalém sabiam, sim, lembra que eles falaram no começo do texto de João 7, que eles tinham medo de falar alto a respeito de Jesus por causa das autoridades religiosas. Então, esses habitantes sabiam que eles estavam procurando matar Jesus. Mas aí eles ficam questionando: esse aí não é o homem que estão querendo matar, né? Por que está falando aqui abertamente e ninguém faz nada com ele, né? Será que eles concluíram que esse homem é realmente Cristo? Né? Eles ficaram se perguntando. E aí, eles vieram com o conhecimento deles. Cuidado, minha gente, eu botei em vermelho isso aqui. Às vezes a gente conhece alguma coisa assim, e esse conhecimento, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Ele atrapalha. Então, a gente realmente precisa pedir a iluminação do alto, né? Eles disseram: mas nós sabemos de onde esse homem né? E quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, essa frase, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, ela está justificada no texto bíblico. Então, é bíblica essa afirmação. Lá em Malaquias 3:1, um versículo maior, eu peguei só uma parte dele, diz: de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Então, eles estão dizendo assim: mas esse cara, Jesus, ele não apareceu de repente. A gente conhece ele, a gente sabe onde ele nasceu. Não sabia, eles não sabiam, né? A gente sabe de onde ele é, né? A gente já viu ele aqui antes, ele não apareceu de repente. Então, cuidado, porque às vezes a gente sabe uma parte da palavra e a gente, com esse pedaço da palavra, a gente se confunde. Então, nunca, nunca, nunca esteja satisfeito com aquilo que você sabe e confiante de que aqui não, aqui eu me garanto, porque eu já li essa palavrinha aqui da Bíblia. Isso bate com aquele negócio do Antigo Testamento, então está tudo fechando aqui direitinho. Cuidado para você não ser enganado. A nossa compreensão, ela é limitada e todo o tempo nós precisamos do ajudador. Deus enviou para nós o ajudador, para nós não sermos enganados. Ele também nos ensina, ele também nos lembra. Então, vamos sempre buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para estar iluminando o nosso entendimento, né? Porque, de repente, né, eles estão dizendo, e Jesus responde para eles: sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, e aí talvez até com um pouco de jocosidade, né, porque eles pensavam que ele era de Nazaré, lembra, na Galileia, mas na verdade Jesus nasceu em Belém, cumprindo as profecias. E vê, se eles realmente soubessem de onde Jesus era, o fato de Jesus ter nascido em Belém, que era a terra de Davi, que foi anunciado que o Messias viria de Belém, eles saberiam, né? Mais ainda, eles teriam evidência de que Jesus era de fato o Messias, mas eles não sabiam disso, porque Jesus nasceu em Belém, e aí depois, só depois, lembra que José e Maria foram embora para Nazaré, né? Subiram para Galileia. Enfim, Jesus afirma mais uma vez o quê? Eu venho do céu, né? Eu não vim daqui nem dali, eu vim, foi do céu. Eles não estão sabendo, eles dizem: vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, eles podiam crer
se soubessem a verdadeira história de Jesus na Terra e podiam crer, né? Se eles acreditassem na palavra de Jesus, dizendo: eu vim do Pai, eu vim do céu, eu sou o Messias prometido. A gente tem formas de saber de Deus, e às vezes diz assim, esse negócio é muito obscuro, né? A palavra diz, de fato, a gente sabe em parte, a gente não sabe de tudo, mas Deus, ele entregou pedaços da verdade completa, que se de fato a gente crê nas Escrituras, a gente vai realmente entender que ele é a verdade, que ele é o caminho, né? É muito importante a gente fazer isso. Às vezes a gente se enrola com o pouco que a gente conhece, sabe? Assim, eu já vi gente dizendo assim, mas como é que Maria era virgem e deu à luz? Como é esse negócio? Eu não entendo, né? Eu também não entendo não, minha gente. Eu vou dizer que entendo não, mas Deus falou, eu vou fazer essa mulher ficar grávida pelo Espírito Santo. E essa mulher engravidou e essa mulher deu à luz. E eu creio, eu não preciso entender com a minha mente como é que isso aconteceu, né? Enfim, continuando nos versículos 30 a 32. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. De novo, a gente vê aqui a evolução, né? Há muito diálogo, há muita ação aqui nesse capítulo 7 de João. É colocado aqui logo no início, né? Eles tentaram prender Jesus, mas a sua hora ainda não havia chegado. Gente, aqui não diz assim, Deus mandou um anjo para proteger Jesus, Deus cegou os oficiais enviados para prender, não diz detalhe, ele só diz assim, olha, eles tentaram prender, mas eles não conseguiram. E a explicação disso é a sua hora ainda não havia chegado. Deus tem planos para a minha vida e para a sua, e ninguém pode tocar nas nossas vidas sem a permissão do alto, sem a permissão de Deus. Aí você diz, então estou protegido, estou safo. Tem hora que ele permite, né? Ele permite, como ele vai permitir para Jesus na hora certa, né? Mas o importante na nossa vida é a gente confiar no Senhor. Outro detalhe é, quando o Cristo vier, ele fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez. Aquele povo tinha visto milagres e milagres e milagres de Jesus. Será que alguém pode fazer mais milagres do que Jesus, curar pessoas assim, assim, assim? Lembra que João, aqui, ele só narra 7 milagres, mas a gente sabe que muitos outros estavam acontecidos, são narrados nos outros evangelhos, e o próprio João, lá no final, ele vai dizer, olha, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não havia livro no mundo que coubesse tudo. Então, foi muita coisa que essas pessoas viram, né? E aí, ensinar, será que Jesus, alguém, né, o Messias viria, ele podia, será que ensinar com mais discernimento e mais autoridade do que Jesus, porque as pessoas ouviam Jesus e eles diziam, você fala como quem tem autoridade, é diferente dos outros mestres que falam e falam até o que está escrito na palavra, mas eles não falam como quem vem do alto, né? Jesus tinha essa marca celestial na vida dele. Nós temos que falar de Deus desse jeito, de forma que quando as pessoas escutem que nós estamos falando de Jesus, elas saibam que isso vem do alto, né? Jesus tinha essa marca, nós podemos ter essa marca também. Em vez de falar blá, 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 a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, a palavra diz aquilo outro, a gente precisa discernir com o Espírito Santo qual é a mensagem e soprar essa mensagem. Isso é profecia, minha gente. É você soprar a palavra de Deus nos ouvidos, no coração das pessoas que ouvem a sua voz, que
recebem o seu hálito, que é o hálito de Deus. Amém? Palavra séria é essa, retenha. Boa essa palavra. E lembra, né, essa parte aqui, em vermelho, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Lembra que no início desse capítulo aqui, as pessoas tinham medo das autoridades, né? Era sabido entre os habitantes de Jerusalém que as autoridades estavam loucas para colocar as mãos em Jesus e matá-lo por causa do seu confronto, né, com a autoridade deles, e eles ficavam presos naquela coisa do milagre no sábado. Afinal de contas, Jesus, né, ele iria dar algum motivo para eles estarem correndo atrás dele, né? O curar no sábado, o dizer que era filho de Deus, né? E aí eles se enchiam de ira e queriam pegar Deus, né? Os fariseus, eles deram ordens aos seus guardas, mas eles deram ordens em vão, né? Porque eles não iam conseguir pegar Jesus antes do tempo certo. E aí, continuando nos versículos 33 a 36, disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Jesus falava coisas que eles não entendiam, né? Mas muitas coisas ele falava claramente. Ele disse, agora lá no comecinho, né? Eu estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Tudo verdade, né? Vocês vão procurar por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Jesus falava claramente o que iria acontecer, que ele ia embora, né? Mas apenas no tempo certo ele iria embora, esse tempo da ascensão, né? Quando ele iria para o Pai, e aí eles iam procurá-lo, mas eles não iam achá-lo, né? Mas as pessoas não entendiam. Jesus quis dizer que ele não seria encontrado por uma autoridade hostil, como aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, né? Aqueles que podiam prendê-lo, silenciá-lo, matá-lo. Jesus faria tudo do jeito que Deus planejou, no momento certo, né? E no fim é muito interessante, né? Isso é bem ressaltado pelos comentaristas, que aqueles fariseus, eles acabaram repetindo as palavras que Jesus falou antes, né? O que ele quis dizer quando falou? Aí eles repetem: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Aí eles acabaram repetindo as palavras de Jesus exatamente. E agora, tchan, tchan, Jesus faz um convite. Jesus faz um convite. No último e mais importante dia da festa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Só um instantinho. A respeito do último dia da festa. A festa dos tabernáculos, ela durava uma semana, mas tinha um dia posterior. Na verdade, eram 8 dias, né? Porque tinha esse último dia aí extra, né? Vamos dizer assim. Aí, durante os 7 dias, tinha água que era tirada do tanque de Siloé, era tirada em um cântaro de ouro, e ela era derramada no altar para lembrar a água que Deus proveu milagrosamente
lá ao povo sedento, quando eles estavam no deserto. E aí, no 8º dia, eles não iam mais buscar essa água, né? Eles faziam isso 7 dias, lembra? Tem muita coisa cerimonial, né? O 7 tem significação, e aí, que significa que todos os dias Deus cuidou deles, né? Provendo água no deserto. E aí, no 8º dia, não havia derramamento de água, havia apenas oração por água, para lembrá-los de que eles chegaram à terra prometida, e ali eles deveriam continuar recebendo essa água de Deus. Mas lembra, não é mais a água material, né? No deserto, Deus deu a eles, sim, a água material, mas agora que eles estavam na terra prometida, eles precisavam da água do Espírito. E aí, agora, Jesus faz um link dessa água com a fala, o convite que ele vai trazer em seguida, né? Jesus faz um convite, e esse convite é amplo, minha gente. Ele diz, se alguém tem sede, qualquer um. Ele não disse você, o povo chamado, os filhos de Abraão, não. Ele diz, se alguém tem sede, né? Se alguém crê, ele diz, venha a mim e beba. Esse é um convite para mim e para você, né? E aí, lá em Isaías, ele já falava nisso, no Antigo Testamento. Ele diz assim, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a prole e minha bênção. Sobre sua prole e minha bênção. O texto continua aí, é grande esse versículo, eu não botei todo, mas eu trouxe para mostrar a vocês a associação da água, né, do derramar da água com o derramar do Espírito Santo, né? Deus faz essa associação, o Espírito é água. E aí eu vou repetir o convite que ele fez para mim e para você. Ele disse, se você, né, tem sede, e você pode ser qualquer pessoa, não importa de onde você veio, né, a sua linhagem, se você é filho de Abraão ou não, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo, ele vai abundar, ele vai fluir, ele vai transbordar de dentro de nós para a vida das pessoas ao redor. E aí tem explicação, né? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam quem? Os que nele crescem, a gente precisa crer, crer e crer, minha gente. Não é crer assim, eu queria crer. Não é crer disso, hoje eu creio, né? Eu creio porque eu fiz isso. Não, é crer. Crer independente das circunstâncias, né? E aí João explica, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui há uma grande explicação. Lembra que o próprio Jesus falou, eu preciso voltar, né? Porque se eu não for, o meu Pai não pode enviar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele não podia ser enviado completamente até que a obra de Jesus fosse completada, até que nós fôssemos justificados do pecado. Então, era preciso que Jesus completasse a obra. Então, aquela água, ela não seria enviada agora, né? Mas ela seria enviada mais tarde, que a gente sabe, né? E agora, ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente esse homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Aqui a gente vê de novo várias coisas que a gente viu antes, o questionamento a respeito de quem Jesus era. Ele é o Messias, ele não é o Messias, né? E, de novo, né, o fato de que eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos.
Aqueles que perguntaram essas coisas, minha gente, de novo, eles sabiam que Jesus era da Galileia, né? E que o Salvador, o Messias, ele viria da cidade de Davi. De novo, né? Se cuida para aquilo que você sabe não lhe atrapalhar, né? Às vezes você não consegue entender, a gente já falou aqui da questão da Virgem Maria, às vezes você não sabe assim, onde é que Caim conseguiu uma esposa, né? Mas vê realmente esses detalhes, né? Deus pode ter criado muitos outros pessoas ali que não precisavam ser filhos de Adão e Eva. Deus podia ter feito isso. Deus podia dizer assim, olha, aqui no começo isso aqui não é incesto, porque é ele que cuida, né, de nós. Aí ele colocou essa regra bem mais tarde, ali depois que a terra estava povoada. É importante que a gente entenda que a mente de Deus, né, e o plano de Deus, né, e o poder de Deus é muito maior do que a gente pode alcançar, né? Então, certamente o que está relatado aqui nas Escrituras não alcança tudo que Deus é para a nossa compreensão, né? Ele é muito mais do que o que está escrito a respeito dele, né? De novo, né? Mais uma vez, João registra que Jesus não seria preso antes da sua hora. Nada vai acontecer na nossa vida antes da hora. E aí, chegando mais para o final, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Aqui a gente vê que os guardas do templo, que certamente já tinham ouvido muitas pregações, porque eles eram guardas do templo, e era ali que aconteciam as pregações todos os sábados, eles estavam impressionados com a fala de Jesus, né? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Esse homem é diferente, e os guardas do templo percebiam isso, mas os fariseus se recusavam a fazer isso, né? Os fariseus, eles eram orgulhosos, eles queriam intimidar os guardas que não cumpriram as ordens deles, né? E aí, fechando o capítulo 7, Nicodemos, um deles, né, um dos mestres da lei, que antes tinha ido procurar Jesus à noite, lembra? Perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Nicodemos tentou argumentar com eles, minha gente, dizer, vamos ser mais razoáveis, para aí com esse negócio, vamos escutar o que ele tem a dizer, né? Mas os líderes religiosos não quiseram ouvi-lo, né? Preferiram julgar Jesus precipitadamente. E aí, a respeito dessa afirmação dos fariseus, né? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Segunda Reis 14, 25, a segunda parte do versículo, ela diz, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Gat-Efer é uma cidade, um lugarejo, que ficava a 4,5 quilômetros, mais ou menos, ao norte de Nazaré. Ou seja, ele era galileu, ele era da região da Galileia, né? Então, e a gente sabe, né, que Jonas era um profeta conhecidíssimo, né? Porque todos aqueles assírios lá de Nínive foram convertidos pela palavra desse profeta, era um profeta super conhecido, Jonas, né? E ele veio de lá da Galileia, mas aqueles homens, na sua ira, cegos de ira, afirmaram, olha, não vem nenhum profeta da Galileia, era somente porque eles se achavam tanto, né? Então, aqui, só repassando, né, os textinhos de João,
A gente viu que Jesus vai à festa dos tabernáculos, né? Porém vai de um modo discreto, porque ainda não era o tempo oportuno, o kairós de Deus, né? A gente viu que no versículo 17, né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo, né? Jesus falou. E aí eu quero relembrar esse princípio, né? A compreensão espiritual, minha gente, ela não é produzida apenas pelo aprendizado de fatos e procedimentos, mas ela depende da obediência à verdade que a gente conhece, tá? E aí, outra coisa que nós vemos aqui é que Jesus confronta, né, os mestres da lei, porque eles tinham a lei e não as cumpriam. É importante a gente ser obediente àquilo que a gente conhece, né? Às vezes a gente fica pensando, né? E aí, era isso, era aquilo, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa obediência. E aí a gente vê que Jesus levantou-se, né, e disse em voz alta: se alguém tem sede, o convite, né, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João esclarece, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, né? E aí, lembrando somente essa parte final, que a ira cega, né? Os fariseus, eles não somente não ouviram a advertência de Nicodemos, como eles também falaram algo que era falso, né? Eles falaram que não vinha nenhum profeta da Galileia, quando está escrito aí que Jonas, na palavra, que Jonas veio, né, da região da Galileia, tá bom? Agora vamos parar aqui esse compartilhamento e vamos estar juntos aí na nossa reunião. Bom dia para quem chegou durante a fala, agora é com vocês. Vamos lá, povo. Aí aquele silêncio é quase protocolar, é silêncio que se segue aqui. Bora, Tânia, boa. Peraí. Bom dia, amiga linda. Eu vou ler um pedacinho aqui de uma explicação que fala dessa compreensão da minha Bíblia aqui, mas é bem pequenininho, porque eu acho tão importante a gente ter a clareza desse entendimento, né? Então, aí diz assim: o mundo ainda vive na escuridão e não é capaz de entender as realidades da vida que nem Deus. A revelação de vida não é acessível ao mundo. Aliás, quando a luz de Deus penetra as trevas e revela quão feia é a vida do mundo, muitos fogem para a escuridão ainda mais profunda. Somente o poder transformador do Espírito de Deus pode nos dar o entendimento que nos ajuda a enxergar com clareza como sendo filhos de Deus. Então, é isso tudo que você falou, né? Como é forte, né? E como isso às vezes fica como tapado nos olhos de muitas pessoas, né? E como aí fica bem claro o que é luz e trevas, né? E você sempre dando show aí pra gente. Obrigado pela palavra, obrigado pelo entendimento todo. Bom dia. Amém. Amém. É nossa escolha, né, Tânia? É nossa escolha entre a luz e as trevas. É o que a gente falou. Toda a palavra de Deus que você recebe, ela requer de nós um posicionamento. A gente pode se aproximar dele, chegar para a luz, e sim, os nossos pecados vão ser mais visíveis, mas aí você pode se arrepender deles, ou você se afasta e se esconde, né? Se esconde da luz, para que as suas faltas não sejam vistas. Então, é nossa escolha, né? E Fernanda botou uma observação interessante aqui no chat, né, que é o alfabeto de Jesus. Ela botou as letras O, B, D e C, né? Obedecer. A gente tem que aprender a palavra e obedecer as palavras. Verdade, maninha. Muito bom. Quem mais vai aí? Vamos ver, povo.
Não é? Ô, Kátia, Nada. quando você falou, né, que não era o Kairós de Deus ainda, né, o tempo de Jesus, por isso que eles não pegaram Jesus, aí eu estava assim, porque por alguns momentos, eu não sei vocês, mas assim, em alguns momentos eu sinto a eternidade, assim, com tanta paz, né? É assim, a gente teve a perda agora de pastor Ricardo, que foi. A gente não é nada, né? Então a gente está aqui, é uma vela na janela, qualquer um, a gente não sabe a hora que Deus vai levar a gente para a eternidade. E quando você tem a visão da eternidade, realmente, eu estou dizendo assim, não que a gente não sinta saudade, entenda, o sentimento assim que me veio na hora que você falou aquilo, né, que não era o kairós de Deus, que não era o tempo, que Deus tem o controle de tudo e que realmente a palavra é confiar, né? Às vezes a gente se desespera, se descabela, se chora, se eu estou falando por mim, tá? Estou vestindo a carapuça aqui. Mas, assim, quando a gente tem a mente mesmo na eternidade, saber que Ele está lá e que nós todos vamos estar, né? Quem crê em Jesus vai estar lá para sempre, não vai ter mais dor, nem ranger de dente, nem doença, nem problema financeiro, nem nada, a vida é eterna. Você tem uma esperança que lhe faz, assim, sobrevoar todas essas dificuldades que a gente tem aqui, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. A gente agora mesmo está passando uma fase de doença, de não sei o quê, mas se você dá um voo assim, você vê mais alto do que aquilo que você está vivendo, porque se a gente começar só a olhar para o umbigo da gente, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, a doença que a gente tem, e não sei o quê, você se afunda, minha nega, vai embora e, né? Então, assim, eu vejo a esperança, sabe? Eu fui para um enterro que as pessoas não criam em Deus, não acreditavam na vida eterna, e eu me apavorei com a cara de desespero das pessoas. Eu fiquei chocada quando você enterra um ser seu, sabe? Uma pessoa querida, e você não tem a esperança de uma vida eterna. Isso é que é desesperador. Mas aí, falei demais, mas é porque Deus mandou falar. Me incomodou aqui. Que bom. Interessante que isso é uma das marcas, né? Uma das marcas dessa igreja, para mim. Eu não fazia parte da comunidade de maneira nenhuma, eu era católica e eu fui a um enterro, sim, de uma pessoa que pertencia à catedral na época, e eu fiquei espantada como as pessoas cantavam, e elas diziam aí, essa pessoa está nos braços do Pai, né? E nem o viúvo, era uma senhora que tinha falecido, nem o viúvo chorava, né? Ele estava ali, você via que ele estava em paz, e aquilo me chocou, me chamou muito atenção, né? Porque na época eu vivenciava, né, esse drama como um drama mesmo, assim, realmente isso é uma marca nossa, né? A esperança da vida eterna no Senhor. Quem mais, minha gente? Vamos lá, vamos lá. Kátia, eu nem levantei a mão, mas bom dia aí a todos. Eu Bom dia. anotei aqui também, eu queria falar sobre, quando falou assim, o tempo kairós de Deus na nossa vida, né? E aí eu fiquei procurando aqui na internet o tempo kairós, e aí, resumindo, fala muito esse tempo oportuno, esse tempo de qualidade, esse tempo apropriado, né? Como se fosse assim, o tempo chegou, esse kairós de Deus na nossa vida. E eu fiquei imaginando isso, né? Há um tempo kairós de Deus para a nossa vida, né? A gente não sabe, se a gente questiona, mas tanto tempo que eu estou sem isso, tanto tempo que eu espero isso, né? Mas há um tempo, Deus é soberano, ele vê aquilo que a gente não consegue ver aos nossos olhos naturais, né? Então, essa coisa do tempo kairós na vida de Jesus, como foi na vida de Jesus, ficou na minha mente. E eu também queria falar assim, de duas marcas que eu vi muito nesse texto em Jesus, que ele já tem, né? Já é chovendo molhado. Mas é a simplicidade e a humildade dele, né? Quando no começo fala, os irmãos dele falam, para ele ir para a Judéia, para que as pessoas vejam as obras que ele faz. Então, muitas vezes a gente é tentado pelas multidões a ir para lugares
para que as pessoas vejam as obras que a gente faz. E isso é uma tentação, porque a gente precisa fazer as obras que Deus faz e que essas obras glorifiquem ao Pai que vem secreto e que no secreto ele nos recompensa. Então, para mim, saltou muito aos olhos isso, da gente não seguir o que a multidão quer, o que a multidão pede. A multidão, às vezes, não é uma mega multidão, mas pode ser um grupinho, pode ser uma amizade que você tem ali e que não está levando você para os caminhos do Senhor, mas está querendo que você vá para um caminho de sucesso imediato, um caminho de orgulho, um caminho de vaidade, e isso não é. Jesus, ele vivia para a audiência de um, né? Que a gente possa viver para a audiência de um, do Pai, e aí sim, fazer o que o Pai mandar, e quando a gente vive isso, esse alfabeto que Nanda botou, a gente vê o fruto na nossa vida, né? Mas me chamou muito essa questão dele, essa frasezinha aí, você vá para a Judeia para que eles vejam as obras que você faz, porque Jesus não tinha o interesse de fazer as obras que ele fazia, mas as obras que Deus fazia através dele, que o Pai fazia, né? Então, são detalhes que a gente precisa realmente estar ligado e sondar o nosso coração, né? Que tudo que a gente fizer, seja por amor, seja por gratidão, com simplicidade, com humildade, e fazendo tudo para a glória de Deus. É desafiador isso, né? Mas que a gente tente isso. Para mim foi isso que falou muito hoje aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Colocação perfeita, perfeita, Aninha. Realmente apontar para Jesus, né? E para apontar para Jesus, a gente só precisa entender que sem ele a gente não fazia nada. Jesus sempre apontava para o Pai. Ele aparecia, mas ele apontava para o Pai, né? Então, nós precisamos fazer isso também, né? Apontar para realmente onde deve ir a glória, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa antes de eu chamar o pastorzão? Rapidinho. Ok, vamos embora então. Pastor Geison, com você. Bom dia. Bom dia, gente. Olha, eu quero saber o seguinte, quero saber se Bené está conectado aí. Beninha, Bené acordou? Acordou. Hã? Hoje é aniversário do Benedito, rapaz. Eu disse a ele, bota uma camisa, viu? Você... Isso, bota a camisa. Eu acho que ele ficou na cama. Não deixa escapar nada. Eu acho que ele ficou na cama com o café que Ana levou para ele lá na cama. Oh, meu Deus! Aí ele está lá, não vai levantar agora, não. Ele estava aqui, ele comprou uma Bíblia de letra gigante, Kátia, e ele agora estava fazendo, porque agora ele estava sem camisa. Ah, tá ali. Eu disse, bota uma camisa. Aniversariante, bota a camisa. Aí, a camisa do Naldo. Essa camisa, era melhor ter ficado sem camisa. Parabéns, Bené! Viva Bené! Obrigado! Oh. Parabéns, amado! Obrigado, gente. Feliz aniversário, meu irmão. Tudo de bom para você. Obrigado. Amém, obrigada. É isso aí, gente. Eu estou aqui. Bené aparecia assim, com o cabelo arrepilante, só por sua causa, viu? Parabéns! Obrigado. Obrigada. Vamos lá, gente. Agradecer a Deus por esse dia. Então, que muito bom essa oportunidade, né? Esse kairós que Deus nos dá de assistir esse momento de manhã, todo domingo, né? Então, esse é um momento muito, muito oportuno, muito interessante, muito importante para cada um de nós, que sirva sempre como estímulo para que a gente não fique esperando o próximo domingo, mas possa esperar logo a próxima oportunidade de pegar a sua Bíblia e de se deleitar com tudo isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado em cada um de nós, pela manhã de hoje, pelo novo dia, pela nova semana, novo mês que coloca diante de nós, que seja, Senhor Deus, um tempo de experimentarmos tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Louvamos a Deus, Senhor,
louvamos ao teu nome, por cada vida aqui presente, especialmente a vida de Bené, hoje, Pai, que celebramos o seu aniversário, que possa abençoar a vida do teu filho, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Que bom. Vamos Amém, embora gente. pro culto. Amém. Vamos embora, vamos para o culto. Temos culto hoje.